E aí, galera do YouTube, boa noite, tá? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar aí mais uma aula do nosso curso de balística nas armas de ar comprimido. E não tem como você abordar esse assunto sem antes falar sobre o calibre. No caso, nós vamos afunilar para o calibre de armas de ar comprimido. Então, nós vamos interagir aqui com a tela para ficar mais fácil para o Dr. Ayata a transmissão e até a assimilação também de vocês que estão do lado de lá. A gente fala de projétil e sempre fala de projétil, fala de calibre. É um linguajar comum no nosso meio de tiro. O que vem a ser o calibre de um projétil? Um conceito: calibre é a medida padrão de um projétil em relação à sua introdução e perfeito acoplamento ao orifício do cano de uma arma. Portanto, calibre é também uma medida aplicada aos canos. Cano este que, por padrão, aceitará esse projétil e calçará, abraçará, agasalhará, acomodará esse projétil de forma e em condições plenas de um disparo orientado e preciso. Vamos então falar um pouquinho mais. Quando falamos de calibre, precisamos entender que no mundo das armas, calibre fala de calibre de cano e de calibre de projéteis. Já até antecipamos isso aí anteriormente. Calibre do cano. O calibre do cano é a medida do diâmetro interno do cano tomado entre duas raias. Isso é o calibre, segundo o R105, que está aí. Como existe o calibre real. Tem o calibre do cano e o calibre real. O que é o calibre real? É a medida do diâmetro interno do cano, tomada entre dois cheios, nos casos em que as raias sejam pares dentro do cano. Mas nos casos em que as raias sejam ímpares, o cano tem 11 raias. Então se mede diferente o calibre real. Ele é tomado entre um cheio e uma raia em números ímpares. Vamos aqui para a figura, vocês acompanhem o mouse para a gente entender. No nosso caso, aqui está o nosso cano e ele tem 4 raias. Estão aqui as 4 raias. O calibre real, como é um cano de 4 raias, é tomado entre dois cheios. Aqui está um cheio, aqui está um sulco, aqui está um cheio, aqui outro cheio. Então essa medida aqui é o calibre real. O projétil tem que conferir com isso aqui. Porém, digamos que esse cano, ao invés de ter 4, tivesse 5 raias, uma quinta raia em qualquer lugar desse aqui, ó, onde está passando o mouse. Então, o calibre real seria a medida de um cheio até de uma raia desta aqui. Então, vamos adiante aqui. Quando você fala de calibre, você não consegue deixar de fora o sistema de nomenclatura dos calibres. Porque quando você pede uma munição, um projétil, você precisa de especificar a medida que você precisa. Essa medida nós chamamos de nomenclatura da medida dos projéteis, que existem 3 que abrangem o nosso universo, que são as armas de ar comprimido. O primeiro é o sistema que classifica o calibre por milímetros, que é o sistema que adota o sistema métrico decimal, normalmente expressando em milímetros a medida dos projéteis. No caso das armas de fogo, um adendo que eu coloquei aqui, expressa em números separados por um X, onde o que vem após o X diz respeito à medida dos estojos, e o que vem antes do X, a medida em milímetros do projétil em si. Então vamos dar um exemplo aqui, medida milimétrica de um calibre de arma de ar comprimido. A minha arma é 5.5 e 100 milímetros. A minha arma é 4.5
é 6 milímetros, dei a medida em milímetros. Num caso de arma de fogo, nós falamos que o X separa, antes do X, o calibre do projétil, depois do X, a medida do estojo. Por exemplo, o calibre 762, X51, vezes 51. Quer dizer que ele tem 762, é o calibre, tá? E 51 milímetros é o tamanho do estojo desse projétil. O outro sistema de nomenclatura que classifica o calibre dos projéteis é aquele que usa polegadas, muito comum nos Estados Unidos. Adota um sistema baseado em polegadas, normalmente usando um ponto antes do número ou fração do número equivalente a uma polegada. Eu posso dizer, por exemplo, que a minha carabina é 5,5 milímetros ou que é 0,22 de polegadas. Ah, comprei uma carabina 22, comprei uma carabina .177, a mesma coisa que falar comprei uma carabina 4,5 milímetros, só que .177 é polegadas. Em arma de fogo, por exemplo, coloquei aqui até um exemplo, a gente ouve muito, a minha pistola é .40. Calibre diz respeito a frações de polegadas. Nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de nomenclatura. Ainda no que diz respeito ao sistema de nomenclatura, existe o sistema misto, que é o sistema de nomenclatura que se assemelha ao sistema inglês. O primeiro número indica o calibre em polegadas e o segundo número indica o peso da pólvora em grains. O terceiro número, o peso do projétil também em grains. Quando falamos de projéteis, nós vamos lidar com algumas grandezas, que é bom habituarmos a forma como elas são expressas, porque quando formos usar fórmulas, elas serão necessárias para que nós as apliquemos às fórmulas específicas. Por exemplo, os sistemas mais usados no que diz respeito a peso são os grains, onde 1 grama equivale a 15,4324 grains. O grama, que é o mais usado aqui no nosso sistema no Brasil, 1 grama vale 1 grama, é óbvio, e a libra, porque às vezes você vai trabalhar com grandezas que envolvem libras, onde 1 grama é igual a 0,00220462 de libra. Então pode ser que você em alguma fórmula tenha que expressar grandezas como essas, grains, grama e libras. Ainda grandezas de velocidade aplicada aos projéteis. Existe, por exemplo, o FPS, que é o feet per second, que é quantos pés por segundo um projétil faz, e para saber quanto um pé corresponde dentro de 1 metro, um pé corresponde a 0,3048 de 1 metro, 30 centímetros, quase 30 centímetros e meio, 30,48 centímetros é a medida de um pé. Então essa é uma grandeza de medida de velocidade, FPS. Existe o milhas por segundo, muito pouco se ouve dele, mas pode ser que você pegue alguma literatura onde as fórmulas trabalham com milhas por segundo. 1 milha equivale a 1609,34 metros. E o metros por segundo, que é o usual aqui, onde 1 metro vale 1 metro, obviamente. Já falamos então das grandezas de peso, das grandezas de velocidade, e vamos falar agora das grandezas de potência, que é normalmente importante para a maioria de nós, dependendo do objetivo que você tem para a sua arma. Então a potência com a qual ela possa arremessar um projétil é calculada em joules, em libras-pé, tá? Onde um FTLB, 1 libra-pé, corresponde a 1,35582 de joules. Então você vê às vezes nos reviews que eu faço por aí, essa arma tem 40 joules de potência, essa arma tem, ou em FTLB corresponde a tanto.
Essas grandezas você precisa de saber, de dominar, se você quiser ingressar e saber a equivalência delas, se você quiser ingressar mais a fundo na balística das armas, de qualquer arma, principalmente as armas de ar. O projétil tem shape, peso e diâmetro, tamanho, calibre, vamos dizer assim. Vocês veem que até que é uma figura de projéteis que tem formatos, shapes diferentes e automaticamente pesos diferentes. Você tem aqui um projétil redondo, um projétil cônico, aqui embaixo um ponta chata, um ponta oco, onde está passando o mouse, um ponte agudo. Então você vai ter projéteis de formatos diferentes, de shapes diferentes, de pesos diferentes, tá? E de diâmetros diferentes, às vezes no calibre 4,5, 5,5 ou no 6, e também de comprimentos diferentes, projéteis mais curtos e projéteis mais alongados, mais compridos. Em relação aos projéteis, e sua interação com as armas, como cada um desses projéteis se comporta em cada arma, ocorre algo parecido com o relacionamento porca-parafuso. Esse parafuso demanda essa porca. Não adianta eu querer pôr outra porca que ele não vai dar certo nesse parafuso. Por isso que há um vídeo no meu canal que fala assim, existe um projétil certo para cada arma. Você precisa descobrir qual que é o projétil que dá mais certo, maior precisão dentro da sua arma, porque é a arma que escolhe o projétil e não o atirador. Por isso que eu fiz essa ligação porca-parafuso. A gente vê um mundo de projéteis, mas não quer dizer que porque o cara que fez aquele tiro com aquela arma, aquele projétil deu certinho na arma dele, que vai dar na sua. Por isto que quase sempre o empirismo prevalece. O que é o empirismo? Pode ser que alguém não saiba aí do lado de lá do canal. O empirismo é um método de aprendizado, de descoberta, que se baseia no experimento. Você faz e vê se dá certo. Por exemplo, eu tenho essa lima. Eu quero ver se essa lima, com esse cano nessa grossura, consegue ficar perfeitamente de pé aqui na vertical. E eu ponho, não fica. Já tive a experiência que não dá certo. Mas e se eu colocar alguma coisa na base para apoiar? Você vem e põe aqui na base alguma coisa que tira essa diferença e você então descobre, vamos ver se dá para descobrir. Ah, tá, se eu fizer um calço, ela consegue se estabilizar na vertical. Então, isso é um empirismo. Eu descobri à medida que eu experimentei. Por isso que em relação aos projéteis, quase sempre o empirismo prevalece. É você testar um por um e descobrir qual o melhor. Embora tenha diversos formatos, tamanhos, shapes, pesos, tá? Porém, o efeito esperado depende das configurações da arma como um todo. Por exemplo, o cara me vende um projétil assim, esse projétil ele é ponta oco, ele é expansivo. Aí o atirador compra e de repente atira no sabão, a ponta dele não expandiu, atira na argila, não expandiu. Aí fica parecendo que a indústria comercializou algo te enganando. Não é isto. É porque o efeito de cada projétil que nos é oferecido, a indústria podia colocar esse agregado, ela ainda não faz isso, quem sabe amanhã venha fazer. O efeito depende da sua arma, da configuração da sua arma. Por exemplo, de ponta oca. O projétil ponta oca, ele expande muito melhor em armas potentes. Uma arma que não é tão potente atira um projétil de ponta oca e corre risco dele não expandir, porque depende da configuração da arma. Então, um projétil, quando a gente fala de shape, peso e diâmetro, depende da arma. Há PCPs, por exemplo, que atiram com chumbos pesados, com eficiência muito grande. Se eu pôr na minha arma que não é tão potente quanto aquela PCP, aquele chumbo pesado não vai dar certo. Por isso que tem que haver o empirismo, descobrir através da experiência. E esse canal, o que eu viso nele é vocês não cometerem tanto erro quanto eu cometi. Tá? Eu gravo o vídeo com a maior satisfação,
porque eu apanhei demais para aprender e gastei muito dinheiro errado. E o meu desejo é que isso não aconteça com você. Então, no que diz respeito aos projetos de arma, basicamente, isso que você precisa saber de um projeto, para lá na frente, quando a gente falar de certas coisas, você saber, isso é aquilo que o Dr. Ayata falou naquela aula de projeto. Ok? Gostou? Dá um joinha no canal, Dr. Ayata agradece. Pode aguardar que a próxima aula está em andamento já, ok?